Olá, turma. Hoje nós vamos apresentar sobre a análise de domínio, que é uma teoria bem recente da ciência da informação. Ela surge em 95, com a publicação de Orland e Aberstein. E a análise de domínio hoje também é associada na engenharia de sistemas, mas é um contexto diferente da ciência da informação, né? No ano de 2002, Orland publica as 11 abordagens da análise de domínio, que incrementa a primeira publicação sobre o assunto. E depois, no ano de 2003, Joseph Tennis apresenta dois eixos e os quatro parâmetros da análise de domínio. Assim, delimita mais sobre o escopo de como definir um domínio em si. Então, começando para valer, a definição sobre o que é a análise de domínio, nós temos aqui a definição de Dias, onde basicamente a análise de domínio é um processo para identificar os objetos existentes em uma determinada área para que seja possível representar e organizar o conhecimento. Ou seja, é uma teoria que vem para ajudar na organização do conhecimento em geral. Então, nós temos as definições sobre o que é um domínio. Nós pegamos algumas definições de Orland e Alberstein, por exemplo. Eles falam que são pensamentos ou comunidades discursivas que são parte da divisão do trabalho na sociedade. E já Dias fala que um domínio pode ser considerado uma área do conhecimento ou um determinado campo de especialidade. Aqui, então, nós já temos um problema que é a delimitação do que significa um domínio, mas basicamente é um conhecimento específico, não tem a necessidade de ser uma disciplina ou algo científico. Mais para frente, junto com as definições de Tênis, nós vamos entender um pouco mais como especificar a extensão de um domínio. Agora, definindo comunidades discursivas, né? De acordo com Aranha, são um conjunto de indivíduos com um objetivo em comum, formalmente expressos ou não. Já Amorim e Café dizem que é uma organização social que define a ordenação e limitação dos processos de comunicação em um domínio do conhecimento. Então, as comunidades discursivas possuem três elementos: são os atores, as instituições e os serviços de informação. Com isso, na definição de Aranha, qualquer grupo falando sobre qualquer assunto poderia ser uma comunidade discursiva. Já na definição de Amorim e Café, dá uma impressão que são especialistas ligados a uma instituição delimitando o conhecimento. Mas as comunidades discursivas são grupos, não necessariamente especialistas, cientistas, mas eles são um grupo que delimitam algum assunto, que dissertam sobre determinados assuntos. Aqui nós chegamos numa dúvida que nós tivemos, até comunicamos com o professor, sobre a análise de domínio versus análise de assunto. Quais são as semelhanças e as diferenças? Pois bem, a análise de domínio é uma teoria da ciência da informação que se estuda uma forma de organização do conhecimento a partir dos domínios, a partir das áreas. Além de compreender o contexto e a utilização do conhecimento, e a principal forma de fazer isso é a partir dos próprios usuários que vão delimitar o domínio. Então, no caso, ok. A análise de domínio, então, é uma teoria da ciência da informação que se estuda uma forma de organização do conhecimento a partir dos domínios das áreas. Além disso, além de compreender o contexto e a utilização do conhecimento, e a principal forma de fazer isso é a partir dos próprios usuários que vão delimitar o domínio. Então, ela é baseada no estudo, na análise dos usuários. A análise de assunto é um processo realizado dentro do tratamento da informação na biblioteconomia, que vai delimitar o assunto e associar os termos da indexação para a recuperação da informação. Então, aqui, nós estamos preocupados na representação temática da informação. A síntese da teoria, né, nós temos, a partir da publicação do Orland e Aberstein, a primeira publicação, onde tem a mudança da ciência da informação para uma visão mais de ciência social. A teoria da análise de domínio consiste na compreensão do domínio a partir das comunidades discursivas, como elas enxergam a área do conhecimento delas ou não, a fim de organizar o conhecimento. Alguns autores sugerem a aplicabilidade da análise de domínio em outros processos, como exemplo, Castanha e Graça, que propõe nos estudos da genealogia acadêmica. Então, agora eu passo a palavra para a Inês.
Então, agora nós vamos falar sobre o paradigma da análise de domínio, que ele já foi incluído no primeira proposta de Holland, em 1995. Questão é que a gente vai entender, agora vai conceber a ciência da informação como a ciência social e não mais como a ciência cognitiva. A segunda é que a gente vai ter uma abordagem funcionalista, que vai buscar entender as funções implícitas e explícitas da informação e comunicação. E a terceira são a abordagem filosófica e realística, que busca encontrar as bases para a ciência da informação em fatores externos a percepções individuais e subjetivas dos usuários. E agora nós vamos aqui às 11 abordagens da análise de domínio, as ferramentas para o estudo de um domínio. Essas 11 abordagens foram propostas por Orland no ano de 2002, e nós vamos explicar três aqui, para a gente entender um pouco mais. A terceira é a pesquisa, indexação e recuperação de utilidades, que nós vamos organizar os documentos ou coleções para melhorar a recuperabilidade e visibilidade do seu potencial epistemológico. Então, a gente vai começar a organizar os documentos a partir do potencial epistemológico. O quarto é o estudo dos usuários, onde nós vamos organizar os domínios de acordo com as preferências ou comportamentos ou modelos mentais dos seus usuários. Podem, por exemplo, prover informação sobre diferenças das necessidades de informação em diferentes comunidades. Então, nós vamos aqui organizar o domínio a partir do estudo do usuário. Então, a gente vai definir domínio a partir dos usuários. E o sétimo, que é o estudo de gêneros e tipologias documentais, onde diferentes domínios para diferentes comunidades discursivas, a forma como os documentos utilizados varia de um domínio para o outro, que é basicamente que um domínio ou outro domínio utiliza um tipo de documento mais que o outro. Em seguida, a autora Siminaglia, em 2015, vai propor uma mudança nessas 11 abordagens. Ela vai excluir a terceira e a 10ª abordagem e vai adicionar a semântica de base de dados e análise do discurso. Aqui nós temos um PowerPoint de extrema importância, onde nós vamos entender como que a gente vai definir o que é domínio, que vai ser a contribuição de Tênis. Então, a primeira coisa é a área de modulação, que é a extensão em nome. Ela vai responder a pergunta como se chama esse domínio, o que ele cobre. Então, a gente vai entender até onde ele vai. Os graus de especialização, que é o foco e interseção, que vai qualificar e estabelecer a intensidade de um domínio. Então, o grau de especialização foco vai aumentar a intensidade e vai diminuir a extensão. Então, ele vai ter um ponto mais fixo do que vai ser retratado no domínio. E o grau de especialização, a interseção, que ocorre quando um documento participa de dois domínios e aí se tem a criação de um novo domínio. Por exemplo, a biomedicina, que é da área de biologia e da área de medicina, então se cria a biomedicina como domínio, porque não tem como um documento estar escrito em dois domínios. Principais ideias e conceitos. Então, a principal ideia da análise de domínio é para a organização do conhecimento. É a única abordagem para a organização e recuperação do conhecimento que examinou questões epistemológicas no campo, comparando presunções feitas em diferentes abordagens para a organização e recuperação do conhecimento e encaminhando questões relativas e subjetividade e objetividade na ORC. Para isso, a ciência da informação ela tem que ser uma ciência social, então ela não pode ser uma ciência cognitiva, senão a gente não consegue fazer isso. E o segundo, que é o método de classificar o documento, é a partir dos domínios com base nas comunidades discursivas. Os principais autores e vertentes. O principal autor, Holland, que foi que inseriu a análise de domínio na ciência da informação em 1955. Ele é um bibliotecário e cientista de informação, então é um professor da organização do conhecimento, e ele também vai propor as 11 abordagens de análise de domínio em 2002. A Hannah Albers é uma bibliotecária e cientista da informação. Ela tem um PhD em ciência da computação e ela, em conjunto com Holland, ela também vai introduzir o conceito de análise de domínio e ciência da informação. Joseph T. Tennis é um dos que o que trabalha na teoria da classificação, na ética e estética do trabalho de organização da informação, e ele que delineou os dois eixos e os 4 parâmetros da análise de domínio através do estudo de Holland. Então, a importância e o significado.
A principal importância da análise de domínio é a organização do conhecimento. Ela vai vir a organizar do conhecimento a partir de uma análise de domínio que é ocorrida através das comunidades discursivas. O significado que a gente vai trazer aqui não é o significado da análise de domínio em si, mas do que ela trata, a forma que ela vem, uma nova forma de realização do conhecimento, que ela pode se tornar muito mais prática se ela for muito bem empregada. Aqui temos as referências utilizadas para a realização desse trabalho, e nós só temos a agradecer pela atenção, e nós tentamos tratar o assunto da forma mais simples, e eu espero que todos tenham entendido. Obrigada.